Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ildérica Nascimento e estou aqui para conversar com você sobre as atividades desenvolvidas no Departamento de Pessoal. Nesse nosso primeiro encontro, o nosso objetivo é desenvolver em você a competência de definir o processo de contratação de pessoal. Mas antes disso, gostaria de fazer um importante comentário, que é sobre a importância das pessoas dentro das organizações, tendo em vista que são essas que produzem, gerenciam, atendem cliente, enfim, são as pessoas que dão vida às organizações. Vamos lá? Você sabe que as atividades referentes aos recursos humanos nas organizações são também chamadas de rotinas trabalhistas? Que o setor pode ter diferentes denominações como Departamento de Pessoal, Departamento de Recursos Humanos, seção ou setor de pessoal? Você sabe ainda qual é a importância desse setor? Bom, vamos lá. Sobre as rotinas trabalhistas, elas são assim chamadas porque são básicas da legislação trabalhista brasileira. Sobre a segunda pergunta que você vê aqui ao lado, a nomenclatura definida para esse setor vai depender de cada organização. Não existe uma legislação legal, não existe uma exigência para definir que seja setor de RH, departamento de RH. Isso fica a critério da empresa e vai depender muito do tamanho da empresa, da forma como ela é dividida, bem como o tamanho ou a dimensão do setor de RH. Sobre a importância do setor, é que esse é o responsável para auxiliar os empregadores em todas as atividades desenvolvidas no setor, como, por exemplo, o cumprimento da legislação trabalhista. E dentro desse contexto está a questão dos direitos e deveres das duas partes, ou seja, os direitos e deveres do trabalhador, os direitos e deveres do empregador. Para darmos continuidade ao objetivo da nossa aula, que é definir o processo de contratação, acompanhe comigo uma história bastante interessante. Nome: Esther. Ocupação: estudante, estagiária da pousada Sol de Verão. Nome: Davi. Ocupação: gerente proprietário da pousada Sol de Verão. Esther conseguiu fazer um estágio voluntário, ou seja, sem remuneração nem contrato de trabalho, em uma empresa de pequeno porte, no caso, a pousada Sol de Verão. Concluído o período de estágio voluntário, o senhor Davi, gerente proprietário da pousada, sugeriu que Esther fosse contratada. Assim, Esther continuou seu eficiente trabalho, agora como funcionária da empresa. A empresa não possui um setor específico de pessoal, tampouco um funcionário que cuide exclusivamente das rotinas trabalhistas. Tudo que se refere aos recursos humanos é feito pelo senhor Davi, quando lhe sobra tempo. Passados mais de 20 dias, o processo legal para a contratação e a demissão de Esther ainda não tinha sido executado. Inesperadamente, a pousada Sol de Verão recebeu a visita dos fiscais do Ministério do Trabalho. Eles aplicaram as devidas multas à empresa. Que papelão, senhor Davi! Como você acabou de ver na história narrada, o processo de contratação de pessoal é passível de multa, desde que a empresa não cumpra todas as exigências legais. Vamos continuar falando sobre o assunto. Vamos lá? Contratação de funcionários. A contratação de pessoal, etapa posterior à seleção, é um processo de grande importância para as organizações, tendo em vista que o sucesso das mesmas depende das pessoas que executam seus processos. O processo de seleção é uma via de mão dupla. É a comparação entre duas variáveis. Por um lado, estão as exigências para o cargo, ou seja, o perfil desejado pela empresa. Por outro lado, as características oferecidas pelo candidato, que podem ser escolaridade, idade, formação, habilidades e competências, entre tantas outras. Contratação de funcionários. A importância do processo de contratação. Quanto às exigências legais para a contratação, ela inicia com a apresentação da documentação exigida, assinatura da carteira de trabalho, contrato de trabalho e o exame admissional. Documentos exigidos para contratação e a demissão.
Exigências das leis trabalhistas, CLT, que o empregador necessita cumprir na contratação. A carteira de trabalho, CTPS, e sua importância. Além de todas as exigências legais a serem cumpridas nas relações de trabalho, o empregador ou representante legal da empresa e o empregado necessitam assinar documentos tais como acordo de compensação de horas ou acordo de prorrogação de hora extra, termo de recebimento ou desistência do vale transporte, termo de recebimento e devolução da CTPS e a declaração de existência de filhos para percepção do salário família. Dentre os diversos documentos necessários para a contratação de pessoal, daremos ênfase neste momento à Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, criada pelo governo de Getúlio Vargas em 1932. Naquela época, foi chamada de carteira profissional. A carteira de trabalho, ela reproduz toda a vida funcional do trabalhador, além de garantir os seus direitos trabalhistas como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS. No Brasil, a carteira de trabalho é um documento obrigatório para todo indivíduo que preste serviço a outra pessoa. Anotações na CTPS. Além das anotações gerais, contrato de experiência, se existir, PIS, contrato por prazo determinado, contribuição sindical, férias, FGTS, afastamentos diversos, são preenchidos o contrato de trabalho e as alterações salariais. Sobre a carteira de trabalho e previdência social, que tal abrir a sua carteira e verificar todos os dados que eu acabei de falar? Por exemplo, sobre as férias, você vai anotar o período aquisitivo e o período de utilização de férias. Se for um contrato por tempo determinado, você vai anotar o início do contrato e o término. Faça esse exercício, pega a sua carteira e folheie e dê uma olhada em todas essas anotações necessárias. Sobre a CTPS que acabamos de falar, assista comigo um vídeo bastante interessante. Mais do que um documento de identificação, a carteira de trabalho é um registro histórico da vida profissional do trabalhador. Essas 3 carteiras hoje que eu sou aposentado, o que mais elas serviram para mim foi para a minha própria aposentadoria. A carteira é obrigatória para ingresso ou permanência no mercado de trabalho formal. Apenas determinadas categorias não precisam do documento. Os militares não têm carteira de trabalho, servidor público estatutário não tem, os autônomos, os empresários, ou seja, quem não está sobre um contrato de trabalho regido pela CLT. As anotações feitas pelos patrões na carteira de trabalho devem se limitar ao especificado pelo documento. São relativas ao contrato de trabalho, alterações salariais, alterações de função, férias. Se o empregador indevidamente anota a existência, por exemplo, de uma reclamação trabalhista, ele está agindo irregularmente, porque esse tipo de anotação não pode ser feita. A consolidação das leis do trabalho proíbe anotações desabonadoras, como registros de faltas, eventuais processos na justiça, a menos que a anotação seja feita por determinação judicial, referências a atestados médicos ou condições de saúde do trabalhador, advertências, suspensões, dispensa por justa causa ou qualquer outro registro que possa prejudicar direta ou indiretamente o empregado. O empregador que descumprir a lei poderá ser multado. Dependendo da gravidade da anotação, pode ainda ter de indenizar o trabalhador prejudicado. Já que ele teve a sua honra ofendida, em muitos casos, uma anotação caluniosa ou até discriminadora, ele teve sua honra ofendida, então ele pode ingressar com a ação requerendo danos morais dessa empresa. O trabalhador com anotações irregulares na carteira de trabalho deve solicitar uma segunda via do documento. Também é permitida a emissão de nova carteira em caso de roubo ou perda. No Brasil, quem necessita da CTPS são os trabalhadores que estão em regime de trabalho regidos pela CLT. Você viu também que é proibido fazer anotações desabonadoras, exceto se com autorização judicial.
Outros documentos exigidos na contratação: certificado militar, certidão de casamento ou de nascimento, declaração de dependentes para fins de imposto de renda na fonte. No que se refere ao certificado militar, apenas para os trabalhadores do sexo masculino com idade superior a 18 anos. Outros documentos exigidos na contratação: atestado médico admissional, declaração de rejeição ou de requisição do vale-transporte, antecedentes criminais e ou pesquisa à Serasa. Sobre antecedentes criminais e ou pesquisa à Serasa, esse é um assunto bastante polêmico. De acordo com a CLT, é responsabilidade do empregador e não do empregado assumir o risco da atividade econômica. Sendo assim, a CLT concede ao empregador o direito de contratar quem melhor lhe convier. Entretanto, a Lei 9.029/95, no seu artigo 1º, proíbe qualquer prática discriminatória para o acesso ou para a manutenção da relação de trabalho. Você sabe o que é contrato de trabalho e qual sua finalidade? De acordo com a CLT, trata-se do acordo tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo determinado ou indeterminado, que corresponde a uma relação de emprego. A relação de emprego ou vínculo empregatício é a relação que existe entre empregado e empregador. No que se refere ao contrato por tempo indeterminado, ele não existe a data do final do contrato. E contrato por tempo indeterminado deve constar a data do início e a data do final do contrato. Preste atenção. Esse contrato ele precisa ser anotado na CTPS, porque ele garante os direitos previdenciários, além de contar como tempo de aposentadoria para o trabalhador. Você sabe o que é contrato de trabalho e qual sua finalidade? Sua finalidade é firmar acordo de prestação de serviço subordinado e não eventual do empregado ao empregador, onde esse se compromete a efetuar pagamento de salário. O contrato de trabalho cria uma relação de emprego gerando direitos e obrigações para ambas as partes, ou seja, direitos e deveres para o empregador, direitos e deveres para o empregado. Contrato de experiência. Sua finalidade é a de verificar se o empregado tem aptidão para exercer a função para a qual ele foi contratado. Duração, prorrogação. Preste atenção. O empregado em experiência precisa ser registrado na empresa e ter sua carteira de trabalho anotada. Quanto à duração, não pode exceder os 90 dias. No que diz respeito à prorrogação, de acordo com a CLT, o contrato de experiência só pode ser prorrogado uma única vez. Caso contrário, pode ser considerado um contrato por prazo indeterminado. Exame admissional. O exame médico admissional é um dos requisitos impostos pelo Ministério do Trabalho previsto na CLT. A sua finalidade é, para os empregados, garantia da manutenção das condições de saúde. Para o desempenho da função, comprovar se o trabalhador está apto para assumir a função. Para o empregador, redução do absenteísmo. Sobre a finalidade do exame admissional para o empregado, é que, se esse adoecer no exercício da sua atividade, o exame pode comprovar, além de assegurar todos os seus direitos trabalhistas. Quanto ao absenteísmo, você sabe o que significa? Absenteísmo é um termo utilizado para designar a ausência do trabalhador ao trabalho. Sobre esse assunto, vamos ver juntos um vídeo bastante interessante. Empresas com um funcionário já devem ficar atentas às normas de segurança e medicina do trabalho. O Carlos Alberto é diretor da BTLSEG Medicina do Trabalho. Os admissionais e demissionais são os mais comuns e recorrentes? Exatamente. Esse exame não tem como nenhuma empresa, nenhum colaborador que é regido pela CLT, ou seja, terá sua carteira de trabalho registrada, ele deverá fazer o famoso ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, que é emitido em 3 vias. Uma via fica para a empresa, a outra via fica para o colaborador e a terceira fica arquivada na empresa de medicina que o cliente vai ter o contrato.
Dependendo da função e da atividade desse trabalhador, são necessários também outros exames. Exatamente. Dependendo da atividade. Se o colaborador trabalha numa fábrica que expõe ele a ruído, ele deverá fazer este exame que chama audiometria. E se ele for trabalhar em altura, conforme as exigências da NR 35, ele deverá fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma e glicemia de jejum, acuidade visual, são os exames que são feitos com a maior frequência. E é bom que o trabalhador e a trabalhadora saiba que dificilmente esses exames são realizados na empresa, né, Carlos Alberto? Dificilmente. O cliente precisa ter um contrato assinado com uma clínica que vai prestar essa assessoria para ele. Como você viu no vídeo, os exames eles variam de acordo com cada atividade exercida. Fique atento a isso. Cadastro de funcionários. O cadastro de funcionários é um documento interno em que contém todas as informações sobre cada colaborador, desde o nome até informações sobre escolaridade, saúde, família, etc. Além do cadastro interno de funcionários, existe ainda o cadastro geral de empregados e desempregados. É um registro administrativo com o objetivo de acompanhar o processo de admissão e demissão de empregados regidos pelo regime da CLT e da assistência aos desempregados. Preste atenção! Comentamos anteriormente que no cadastro de funcionários anota-se todas as informações relativas a cada colaborador. No livro ou ficha de registro de empregado, você vai anotar a qualificação civil ou profissional, além dos dados relativos à admissão no emprego. Dessa forma, chegamos ao final do nosso encontro. Eu aproveito para fazer uma recomendação. Que você tenha sempre em mãos uma relação dos documentos necessários para a contratação de pessoal. Espero que você tenha aproveitado. Até o nosso próximo encontro.